Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os pingos dos is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, você pode, pelo aplicativo Panflix, muito fácil, pegue o seu celular, Android ou iPhone, abaixe e tem acesso a todos os nossos programas. Missão Impossível, Jornal da Manhã, o Pânico com Emílio Surita e o nosso Conversa de Bastidores. E pelo canal do YouTube da Jovem Pan. A Jovem Pan agora também é TV aberta. Se você está em São Paulo, sintonize no canal 51. No programa de hoje, eu recebo um dos grandes nomes da política brasileira. O ex-prefeito da cidade de São José dos Campos, por 2 mandatos, e ex-deputado federal, Eduardo Pedrosa Cury, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Liberal de São Paulo. Eduardo, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Obrigado, Fabrício. Obrigado, a Pan. Você é um dos poucos jornalistas que sabe que meu nome é Pedrosa Cury, né? Eu sou conhecido todo por Eduardo Cury, mas você sabe que eu tenho um Pedrosa no meio. Eduardo, eu quero começar esse programa falando um pouquinho sobre essa atividade que você desenvolveu na liderança da oposição, né, ao governo Lula no Congresso Nacional, à época a convite do senador Rogério Marinho. Como é que foi esse trabalho? Olha, no final, isso aconteceu no início de 2023, eu deixei de ser deputado, e o Rogério Marinho, que tinha sido meu colega deputado, na eleição de 18, eu me reelejo e ele não se reelege. Ele vai trabalhar no governo Bolsonaro, adquiriu uma proximidade com o presidente Bolsonaro, ele adquiriu uma admiração muito grande pelo presidente Bolsonaro, ele cita até hoje, o presidente Bolsonaro nunca ligou para ele para pedir, mesmo como sendo seu chefe, nunca pediu nenhum benefício, nem uma obra, nada, e ele adquiriu uma grande admiração e ele assumiu como missão tentar organizar um pouquinho a direita dentro do Partido Liberal nesse processo. Ele me convidou para assumir a chefia da liderança da oposição no Senado, para que nós fizéssemos uma coisa chamada, no Reino Unido chama-se shadow gabinete, ou seja, um gabinete sombra, um gabinete técnico para fiscalizar o governo do PT. Foram contratados pessoas técnicos, né, foram mais de 18 técnicos, especialistas, um em cada área, e nós fazíamos um monitoramento de ações do governo, produzindo relatórios semanais, hoje são mais de 100 relatórios já emitidos, e esse grupo ficou muito, muito fortalecido, não só nesse monitoramento, mas como apoio para senadores e até deputados, embora fosse o Senado, porque na Câmara não tinha nenhum grupo que fizesse esse trabalho. Então os deputados de oposição também se abasteciam desse trabalho nosso. E depois, com o relacionamento, a própria imprensa, vários veículos de imprensa que recebiam nossos relatórios, usavam isso, logicamente, para produzir suas matérias. Eu deixei esse grupo, a coordenação desse grupo, há 2 anos atrás, né, e fui coordenar outros projetos, a convite do próprio Rogério, vários projetos preparatórios para a campanha presidencial. Então, participei do Rota 22, que é um projeto que começou pelo Nordeste, estado por estado, começou no Rio Grande do Norte, para detectar e explicar para as pessoas de direita que elas eram de direita e elas não sabiam, né? Pesquisas mostravam que grande parte dos eleitores do Norte e Nordeste, eles têm valores conservadores de direita, mas votavam no Lula por gratidão. Não sabiam, por exemplo, que ele tinha muito mais afeição aos nossos valores da direita do que a do PT. Então, esse trabalho chamava Rota 22. Na sequência, organizamos seminários de comunicação do PL para ele se aproximar dos influenciadores da direita que estavam desconectados e uma série de projetos. Em março do ano passado, eu recebi o maior convite para ajudar na coordenação do projeto de plano de governo do futuro candidato a presidente, que à época de março do ano passado não tinha sido escolhido ainda, né? Que depois, em dezembro, na época se citava o nome do Tarcísio, da Michele, né, e outros nomes, mas em novembro o presidente Bolsonaro indicou o Flávio e o plano de governo acabou sendo finalizado, adaptado, logicamente, estava esperando a escolha do candidato para o Flávio, e a partir disso, nesse período, eu passei a trabalhar exclusivamente na coordenação do plano de governo do Flávio Bolsonaro, que é o nosso candidato. Eu fiz essa indagação inicial, até porque, né,
na liturgia jornalística, dizem que a Câmara é o inferno e o Senado é o céu, né? Até por conta da representação de 513 parlamentares e dos assuntos confluentes e convergentes e também divergentes das pautas, e o Senado a representação mais do Estado brasileiro, né? Há uma diferença nessas duas casas que você sentiu com mais afinco nesse trabalho desenvolvido? Bom, o do Senado, eu trabalhei na liderança da oposição. Deus não me deu a oportunidade de ser senador, mas eu fui deputado. Tem diferença sim, Fabrício. Primeiro, que em tese, pela Constituição, o Senado representa os estados e a Câmara dos Deputados representaria o cidadão. No Brasil, uma certa confusão. Ao longo do tempo, a Constituição foi desfigurada e esse conceito se eximiu. Então, hoje você tem que aprovar um projeto, todos os projetos na Câmara e no Senado também. Ficou uma casa revisora. Ficou uma casa revisora. E não necessariamente, nos Estados Unidos, o Senado tem atribuições específicas, não são todos os projetos que são aprovados na Câmara que têm que passar no Senado. Só é passado no Senado projetos que são afeitos a impactos à federação, dado que lá é uma federação propriamente dita. Os Estados Unidos, tanto é que se chama Estados Unidos da América, ou seja, os estados constituíram um país. Aqui não, era um país que foi dividido em estados. Em estados, ou seja, eles têm, é mais um conceito de regionalização administrativa do que um conceito cultural de autonomias culturais, autonomias financeiras e econômicas. Então, no Brasil, você passou praticamente a ter duas casas, né? Só que o Senado se apoderou demais, principalmente com um mandato de 8 anos. Então, o senador, ele tem uma não necessidade de revalidar o seu apoio à população do longo período. Resumindo, ele vai menos às urnas e, com isso, na minha opinião, se torna mais distante do eleitor, né? Porque ele só precisa revalidar o seu mandato a cada 8 anos. Mas isso não gera uma independência talvez maior, até no contexto da revisão mesmo? Olha, não ficar atrelado ao governo em exercício? Eu acho que isso é um erro, porque você torna o Senado muito dependente do governo, porque ele tem tempo de criar uma relação com o governo. Em tese, teria que ser um poder independente para fiscalizar e propor leis, né? E tem mais um conceito que eu acho equivocado. 8 anos de mandato é demasiadamente grande. Nos Estados Unidos, os deputados buscam renovação dos mandatos a cada 2 anos. A cada 2 anos você tem que ir ao eleitor e perguntar: está contente com o meu trabalho? Não está contente com o meu trabalho? Aqui no Brasil, o senador só vai a cada 8 anos. Então, o que acaba acontecendo? Ele pode, invariavelmente, um ou outro, ter um desempenho distante do que é o eleitor. Depois do 4º, 5º, 6º ano, ele começa a se aproximar do eleitor de novo e vai para uma reeleição. Eu acho que, tanto é que a reforma que está sendo gestada no parlamento, a reforma política partidária e política, visa reduzir esse período. Há uma proposta de aumentar mandatos, né, para 5 anos, que eu acho que é a mais correta, fim da reeleição. Só que fim da reeleição para cargos executivos 4 anos é um período muito curto para você ter projetos com começo, meio e fim, e resultado para o eleitor. Então, a ideia seria passar para 5 anos, e inclusive 5 anos para mandatos de senadores também, porque não tem sentido você manter o mandato, porque aí teria que ser para 10 anos, é muito tempo, né? Quase que o reinado, você eleger uma pessoa e só poder ser cobrada depois de 10 anos. Eduardo, falando um pouquinho sobre a questão da representação regional. Você foi candidato em 2022 e não dá para dizer que você saiu derrotado das urnas, porque você fez quase 100 mil votos e mesmo assim não conseguiu a representação, a cadeira no Congresso, né? Uma região como a nossa elegeu apenas um deputado federal e mesmo assim com a maioria dos votos fora da RM Vale. Qual a importância do voto regional? Olha, eu sempre fui um defensor, eu defendo o voto distrital. Sempre defendi porque você aproxima o eleito do eleitor. O eleitor, o dono do mandato, ou seja, o cidadão, e o eleito. Quando ele é muito distante, ou ele passa de vez em quando, é muito difícil o eleitor poder cobrar. Então, invariavelmente, o que acaba acontecendo é o seguinte: um eleito, quando ele aparece no escândalo e tudo mais, hoje ele, com o sistema atual, ele troca de eleitor, ele muda de região. Ele não precisa nem mudar de domicílio, viu? Ele para de fazer campanha no local onde está queimado, né? Ele apronta, ele é eleito para aquela região, tem um escândalo, por exemplo. Ele, na verdade, não tem condições de voltar para esse eleitor, porque rejeita, ele muda numa região onde não sabe dos problemas dele. Então, isso, na minha opinião, é um equívoco, por isso que eu defendo o voto distrital. A nossa região acaba sendo prejudicada porque existe uma enorme pulverização de votos com um grande número de candidatos de fora. Não que esses candidatos de fora não tenham mérito, vou deixar bem claro quanto a isso, você tem candidatos meritórios. A questão é que essa pulverização nessa região aqui, ela é muito fora da curva. Vou dar um exemplo para você.
Sorocaba tem 4 federais, deputados federais, e eu acho que uns 5 estaduais, se eu não me engano. A nossa região inteira, Sorocaba, e Sorocaba é menor que São José dos Campos, um pouco menor que São José dos Campos. A nossa região inteira tem 1.900.000 eleitores, a região da RM Vale, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral, e elegeu 2 estaduais e nenhum federal. O único federal que mora aqui foi eleito com votos de fora, né? Teve 9.000 votos ou 10.000 votos em São José somente. Então, sem nenhum demérito a ele, mas não foi eleito por aqui. Então, isso faz com que nós sejamos subrepresentados. Isso reflete, por exemplo, na hora da disputa de obras, disputa de equipamentos públicos. É natural que o poder puxe a brasa para aqueles que ele precisa do apoio no Congresso e na Assembleia Legislativa. Então, isso é um problema. E a prova de que isso é real, que o deputado federal mais votado do Vale na última eleição, que fui eu, né? Eu tive uma votação, por exemplo, eu tive uma votação aqui, né? Aqui maior que o Eduardo Bolsonaro, que a Carla Zambelli e que o Boulos, que foram os campeões de votos do Estado de São Paulo. Aqui eu tive mais votos que eles. E não me elegi. E ninguém se elegeu. Por quê? Houve uma excessiva pulverização de votos e fez com que isso ocorresse. É bom lembrar, a minha votação foi muito boa. Na verdade, você foi generoso comigo. Ele deu uma superfaturada nos meus votos. Eu tive 92.000 votos. Quase 100.000 votos. Eu tive, na verdade, nas últimas 3 eleições, sempre 92 ou 94.000 votos. Né? É uma votação, eu sou muito grato a ela, porque é o equivalente a 2 Itaquerões lotados, né? 2 Morumbis lotados e tal de pessoas. Então eu sou muito grato. Mas o meu partido, à época, tinha um projeto, era normal ele eleger 10 deputados, elegeu 3 e eu fiquei em 4º. É do jogo. Eu sou sempre muito respeitoso à vontade de Deus, ou seja, para mim, se Deus assim quis, assim será, não há nenhum problema para mim, mas a região ficou subrepresentada. Esse é um dos motivos pelo qual muita gente me procurou para me ser candidato novamente e eu apresentei minha pré-candidatura a deputado federal agora pelo Partido Liberal, que eu já estou há alguns anos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o ex-deputado e pré-candidato a deputado federal, Eduardo Cury. Fique comigo. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, em todo o Brasil, você tem acesso aos nossos programas pela Panflix. Muito simples, baixe o aplicativo no iPhone ou Android e assista toda a programação da nossa emissora. Pânico, Missão Impossível, o Jornal da Manhã e o Conversa de Bastidores. E também pelo canal do YouTube da Jovem Pan São José dos Campos. No programa de hoje, eu recebo um dos grandes nomes da política brasileira, o ex-deputado federal, ex-prefeito da cidade de São José dos Campos, Eduardo Cury, que está colocando o seu nome como pré-candidato a deputado federal pelo PL de São Paulo. Eduardo, nós falamos no bloco anterior, né, sobre a sua atribuição no Senado, sobre essa construção de um plano de governo para os liberais nessa eleição. Eu queria falar um pouquinho sobre esse momento que estamos vivendo. Você acredita que ainda há espaço para uma terceira via ou que a polarização continua nesse pleito? Primeiro, fazer uma complementação. A candidatura do Flávio, ela representa a direita, conservadores e liberais, né? Existe o pensamento conservador muito forte e é isso que representa a candidatura do Flávio. Acho muito difícil, e digo para você, com muito respeito às outras candidaturas. Sem nenhum demérito, por exemplo, ao Zema, ao Caiado, ao Renan, que tem méritos próprios, todos eles, né? A questão é que a configuração atual não basta simplesmente você eleger um presidente, né? Então eu vou dizer para você o seguinte, as grandes reformas que o Brasil precisa, você precisa de um presidente eleito com essa agenda, né? E esse presidente candidato é o Flávio, mas também precisa um grande número de deputados e senadores para que as reformas possam acontecer. Vamos pegar por hipótese assim que o Flávio não existisse no cenário. Vamos dizer que só existisse o Zema, né? O Zema elegeu um deputado em Minas Gerais, né?
O Novo, que é um partido meritório, e eu tenho vários amigos do Novo e tenho todo o meu respeito, elegeu 3 deputados. Como é que ele vai fazer alguma reforma com 3 deputados? Ele vai ter que, na verdade, ceder ao Centrão. Fazer uma coalizão. Bom. E o Centrão tem um custo para isso. Uma parte do Centrão, existem pessoas no Centrão, pessoas corretas, mas tem uma parte do Centrão que está envolvida em todos os casos de corrupção que estão com o PT. Né? Então, esse custo impossibilitaria grandes reformas. Esse bloco político nunca, por exemplo, aprovaria uma reforma do judiciário, porque no judiciário estão as gavetas dos seus processos de corrupção, né? Isso impede de andar qualquer coisa. Por exemplo, é o caso das acusações relativas ao judiciário, no qual precisa o presidente do Congresso tirar da gaveta, e não tira da gaveta porque o nome dele é citado em vários dos escândalos de corrupção também. Então, você só é possível fazer uma reforma se você tiver um projeto no qual eleger o presidente e também eleger a maioria do Senado, a presidência do Congresso e uma maioria confortável na Câmara dos Deputados. Eu sinto que o grupo que você representa está focado mais no Senado do que na Câmara. Isso é verdade? O Senado, na verdade, porque ficou claro que o Senado é quem pode, pela Constituição, colocar parte desse judiciário que, na verdade, resolveu fazer política, né, dentro do que a Constituição estabelece. Então, o Senado é que tem o direito de fiscalizar, tem o poder de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, por isso a grande importância está sendo dada ao Senado. E mais do que isso, é onde você, pelo voto, ser uma mistura de voto majoritário, mas sem ser 50%, você consegue ter uma chance maior de prevalecer a maioria dos votos brasileiros, que a maioria do cidadão brasileiro é de direita conservador. Com a distorção que você tem no voto proporcional na Câmara dos Deputados, nem sempre essa vontade ela é representada nas urnas. No Senado você consegue fazer. Então, existe sim uma preocupação maior. Eu não tenho dúvida nenhuma, que o Senado sairá um Senado à direita, com grande maioria, principalmente que o Senado, talvez as pessoas não saibam, ela renova a cada 4 anos um senador e no 8º ano 2 senadores. Serão renovados 2 senadores, muitos senadores de direita eleitos há 4 anos atrás estão com mandato vigente, ou seja, não disputarão eleição. Se somará uma grande leva de senadores eleitos pela direita, agora são 2 vagas por estado, com isso terá uma maioria tranquila, na minha opinião. Na Câmara dos Deputados também, só o PL tem elegeu 99 deputados, hoje deve ter 97, 95, a previsão de chegar a 115 a 125 deputados, com mais alguns deputados de direita, que na verdade estão espalhados em alguns partidos do centro, você pode ter uma maioria confortável. Então, essa configuração. Aí sim, e com o presidente eleito, por exemplo, com o Flávio eleito, você pode sim pensar em reformas. Eleger somente um presidente sem mexer no Congresso Nacional, esse presidente será refém desse sistema com pouca facilidade, com grande dificuldade de fazer reformas. Eduardo, nesse sentido, né, qual é a importância do Estado de São Paulo nessa disputa eleitoral? Como é que você avalia o mandato do governador Tarcísio de Freitas? Olha, primeiro, é o Estado mais populoso e com o maior número de eleitores. Segundo, é o Estado que sempre foi esteio do Brasil, ou seja, aqui que se segurou a questão. Por exemplo, quando o PT quebrou Minas Gerais, né, com o Pimentel, quebrou o Rio Grande do Sul, tudo na mesma época, hein? O Rio Grande do Sul com o Tarso Genro, e o Rio de Janeiro, aquela tragédia que estava acontecendo... Que continua, inclusive. Com grande dificuldade, saiu daquela situação trágica, mas com grande dificuldade, e a Dilma estava quebrando o Brasil, né? O Brasil só não quebrou porque São Paulo estava de pé. Porque você imagina o seguinte, a Dilma, a situação de insolvência, quase insolvência do governo nacional, que gerou o impeachment dela, né, em 2014, 2015. Minas quebrada, PT quebrou. Rio Grande do Sul quebrado, PT quebrou. E o Rio de Janeiro, uma salada de autores, né, daquela situação toda. Se o governo de São Paulo tivesse quebrado, o Brasil quebrava. Não tinha como pagar salário de ninguém. São Paulo sustentou o Brasil. Olha a importância do Estado de São Paulo. Nesse momento, o Tarcísio está fazendo um grande governo. Ele é pré-candidato à reeleição. E acho que a eleição do Tarcísio, logicamente, ajuda, essa parceria Tarcísio e Flávio, ajuda essa mudança do Brasil. O grande desempenho que o Tarcísio com certeza terá nas urnas agora, falei, o Tarcísio e o Felício, o vice, né, que falo porque é daqui de São José dos Campos, citar o Felício, essa chapa, com certeza, um grande desempenho dela em São Paulo vai fazer com que ajude bastante o Flávio e vice-versa. Um grande desempenho do Flávio ajuda o Tarcísio em São Paulo e os nossos candidatos ao Senado. No meu partido, no caso, o André do Prado e o nosso coligado, o Derrite.
Eduardo, como você, né, está obviamente envolvido nas questões estruturais para essa consolidação de um projeto de Brasil, uma eleição do Eduardo Cury a deputado federal representa efetivamente na representação da RM Vale, ou você pode estar em projetos de amplitude maior? Não, eu sou uma pessoa muito ciosa dos compromissos que eu assumo. Se eu me eleger deputado federal, por exemplo, eu não pretendo ser candidato a prefeito daqui a 2 anos, por exemplo, uma pergunta que me fizeram inclusive hoje. O meu mandato de deputado federal vai ser para esse projeto. E um deputado, eu vejo uma visão muito particular, ele tem 2 braços, ele tem 2 formas de atender o teu patrão, que é o eleitor. Primeiro, logicamente, votando no Congresso as matérias importantes, essas reformas todas que eu disse a você. Esse foi um dos motivos pelo qual muitas pessoas, Eduardo, por que você não foi para por que você não foi para partido tal, partido B? Eu falei, eu queria fazer política à direita. No meu entendimento, à direita, né, só tinham 2 partidos. O Novo, que era muito pequenininho, né, não tinha um projeto nacional de mudança, e o PL, que é o único projeto, na minha opinião. Então eu optei para o PL, porque os outros partidos do Centrão, na verdade, apoiavam o governo Lula. Não tinha interesse nenhum em participar de um projeto, um partido do Centrão, que está dando o governo Lula. Para mim, seria uma incongruência dos meus valores do que aquilo que eu acredito. Então, o primeiro valor de um deputado é responder ao eleitor aqueles valores, votar de acordo com aquilo que o eleitor gostaria. Mas existe um segundo valor, que é a defesa da sua região, né? Porque, como na verdade 2/3, mais 80% ou 90% dos meus votos vieram dessa região, eu ou qualquer outro que tem uma votação com esse perfil tem obrigação de representar. E a prova é que nós temos poucos representantes. Então a região fica sendo desguarnecida. Então, eu sou muito bairrista nesse aspecto, eu pretendo votar as matérias sendo eleito logicamente, se a população confia em mim e com a vontade de Deus, eu pretendo votar corretamente de acordo com esses valores, né, do meu partido, desse projeto tudo que eu acabei de citar, mas também defender a minha região, que está muito desguarnecida, e também, Fabrício, existe um aspecto prático que impede essa eleição de um grande número de pessoas, é o corte de votos. Você, por exemplo, essa eleição, a previsão é que tem uma subida do corte. O corte que eu falo é o seguinte, o número mínimo de votos necessário para eleger um deputado em São Paulo. Na última eleição, foram 70 mil votos para federal, inclusive no meu atual partido, né? Então a expectativa é subir todo mundo uma média de 20%, vai para 85 mil no meu partido. No meu antigo partido, por exemplo, o PSDB, foi 98 na última, agora será uns 115, né? Partidos que eram 100 mil vão ser 120, partidos que eram 110 vão ser 130 para a região federal. Isso impede, por exemplo, que boas pessoas, mas tem um potencial de voto de 5 mil, já teve 5 mil para vereador, ou 15 mil para prefeito em uma cidade pequena, é muito difícil com 15 mil na próxima eleição ter 120, 130, né? Para estadual é um pouco diferente. Então, no meu caso, eu já tenho 92, 94 mil votos nas últimas 3 eleições. E é uma previsão do meu partido de ter um corte de 85 mil votos. Ou seja, eu costumo brincar um pouco com aquela frase do Ronaldinho Gaúcho, que é o seguinte, estão me deixando sonhar, né? Ou seja, é uma brincadeira. Se eu conseguir repetir essa votação e meu projeto é ter um pouco mais voto do que isso, eu tenho possibilidade real de me eleger. Mas outras pessoas com bom currículo na nossa região, bem intencionadas, mas se eles vêm de uma cidade pequena ou na verdade vereador, nós não temos nenhum caso de um vereador que virou deputado federal, porque a distância é muito grande, né? Então o que é muito comum são vereadores de cidade grande, como São José dos Campos, conseguem sim para ser estadual. Nós temos 3 casos recentes. O Carlinhos de Almeida, de vereador, se tornou deputado estadual. O Hélio Nishimoto, de vereador, se tornou deputado estadual. E o Elton, de vereador, se tornou deputado estadual. Mas você não tem nenhum caso de vereador que se tornou deputado federal. Geralmente, deputados federais são ex-prefeitos de cidades grandes. Cito São José dos Campos. Todos os ex-prefeitos de São José dos Campos se tornaram deputados federais, né? O Pedro Ives, o Joaquim Bevilacqua, a Robson Marinho, o Ângela Guadagnin, Emanuel Fernandes e depois eu, Eduardo Cury. Então, por quê? Porque vem de cidades grandes. E ex-prefeitos de cidades médias também para deputado estadual. Então, Ortiz em Taubaté, agora nós temos o Isaías aqui em Jacareí, que teve 50 mil votos para prefeito, é um candidato viável para deputado estadual. Você tem o Israel em Pinda, também uma cidade com, se eu não me engano, acho que tem 170 mil habitantes, na faixa de 180 mil habitantes. Então, lhe permite isso, né, para deputado estadual. Então, vereadores de cidade, ou candidatos que, na verdade, disputaram, por exemplo, em Caçapava, né, o delegado Hugo, ele já disputou a eleição, já teve uma votação de 20 ou 30 mil votos, lhe permite chegar a 40, 50 mil para estadual. Que, né, fica próximo à linha de corte do parlamento estadual. Um caso clássico aqui em São José, a minha dobrada aqui,
o trabalho que nós estamos fazendo, a Rosana Rabelo, Que foi a candidata a conselho tutelar mais votada do Brasil. do Brasil, com 8 mil votos. É possível ela, né, disputar uma eleição de deputado estadual, principalmente que ela tem uma dobrada comigo, e geralmente os que dobraram comigo tiveram acima de 30 mil votos. A Dulce Rita, por exemplo, a vereadora, já teve 30 mil votos. Ela, na minha opinião, tem potencial para chegar a 55. Então, você tem, sem contar os dois casos clássicos dos eleitos, que o Elton é elitista, no meu entendimento, tem toda a condição de renovar o mandato. Então, prefeitos de cidades médias, né, tem chance real para o Tales em Cruzeiro, né? Estou citando só alguns para não sei. O Antônio Carlos em Caraguá já foi estadual, é candidato a estadual, né? O Aguilar é ex-prefeito, candidato. O Felipe, o Colucci, ou seja, de cidades médias, né? Você consegue para estadual. Para federal, 120 mil votos, ninguém vai partir de 30 mil, 40 mil para 120. Então, esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas vieram pedir para mim ser candidato, mas não precisava pedir muito não, porque eu gosto muito de ser deputado, eu gostaria de ser. Então, mas a minha votação permite que eu tenha chance, coisa que outras pessoas com valor, as pessoas valorosas, as pessoas preparadas, mas o corte de deputado é muito alto. Então, o eleitor do Vale, ele vai ter que tomar uma decisão também. Se ele quiser eleger candidatos regionais, né, com esse compromisso, mesmo que não tenha simpatia por mim, deve escolher um outro candidato que tenha chance real. Porque senão E fazer essa análise que você está fazendo. Essa análise vai ter que ser feita, porque senão nós vamos continuar não elegendo candidatos aqui da nossa região. Eduardo, nós vamos agora para um quadro chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma mais objetiva. Vamos lá. Vamos lá? Minha maior alegria como prefeito de São José dos Campos. Parque Tecnológico, a criação do Parque Tecnológico. Meu maior desafio como deputado federal. Ajudar a fazer a transformação, retirar o PT do poder. O Brasil precisa de... Educação de verdade, não esse lixo que o PT fez durante esses 20 anos. Família significa... Tudo para mim, depois de Deus. A São José dos Campos, o Vale do Paraíba, o Estado de São Paulo e o Brasil que eu quero ajudar a construir a partir de um novo mandato de deputado federal. Educação e liberdade para as pessoas poderem empreender. Eduardo, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios, né? Estreando a participação no Conversa de Bastidores, depois dessa migração para a Jovem Pan, e desejar muito êxito nessa caminhada. Obrigado, Fabrício, obrigado aos amigos da Jovem Pan, acompanho vocês aqui com muito carinho também. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o pré-candidato a deputado federal pelo Partido Liberal do Estado de São Paulo, Eduardo Cury. A gente se vê no próximo programa. Até lá!